Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Começamos esta nossa live especial do dia 14 de setembro de 2022 com imagens diretamente de Astana, capital do Cazaquistão, onde está sendo realizado o encontro das religiões mundiais e tradicionais, dos líderes das religiões mundiais e tradicionais. Astana, além de ser o anagrama para Sataná, na sua forma latina para Satanás, no vocativo e no ablativo, que poderíamos traduzir ao português como ó Satanás ou por Satanás. Essa cidade, que é a capital do Cazaquistão, ela está abrigando esse evento. E é muito interessante ser precisamente nesta cidade que fica na encruzilhada entre a Europa e a Ásia e ter um significado todo especial por ser, como alguns falam, a capital Illuminati, a capital maçônica, a capital das religiões unidas nessa etapa da nova ordem mundial. E não fica difícil de defender estes títulos, porque a cidade está repleta de símbolos maçônicos, pirâmides, templos de Salomão e outras coisas, ovo cósmico e várias outras coisas, que denotam o esoterismo, que na realidade se desdobra justamente em Sataná, quer dizer, em o satanismo. Um satanismo porque é pior que paganismo, é pior que falsa religião, é algo pior que uma falsa religião. O que eles estão tentando arquitetar nessa nova cidade, porque é uma cidade que é mais nova do que eu, provavelmente mais nova do que você, uma cidade que está sendo construída ainda, ela é um canteiro de obras ainda que está sendo construída, estão sendo erguidas então essas pirâmides, estão sendo erguidas, eu vou mostrar para vocês umas imagens para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Então, a cidade que está sendo construída, que foi elevada à capital em 1997, a capital do Cazaquistão, uma capital improvável, uma capital estranha, e que está sendo como diz o próprio Francisco, um laboratório multiétnico, um laboratório multicultural, um laboratório multireligioso. E é precisamente aí que está acontecendo essa 7ª edição desse encontro das religiões ditas mundiais e tradicionais. E eu dizia, é pior que paganismo isso aí. É pior que paganismo, porque ainda o paganismo tinha uma consideração pela religião verdadeira. Ainda tinha alguma aspiração de ser uma religião, realmente ser algo revelado, vindo de Deus, de ser algo herdado dos nossos antepassados, de ser algo realmente de tradição. O que eles estão tentando construir aí, essa síntese, é pura impiedade satânica, é pura revolta contra o passado, é pura invencionice de loja maçônica, é pura invencionice, libertinagem humana, querendo se exaltar, querendo exaltar-se acima de Deus. Ou seja, esta daí é a nova Torre de Babel. Pretensa cidade santa, Astana. Pretensa, alguns dizem que o nome significa isso. Não é anagrama para Satanás, não significa, de alguma maneira, isso de uma forma meio que ocultada em simbolismos, mas antes dizem eles, cidade santa. Que cidade santa? Cidade profana por excelência, cidade da liberdade do homem contra Deus, a cidade dos homens. Nova Babel, não Nova Jerusalém. Não. O reino do homem que, no seu amor próprio, ele chega ao ponto do desprezo total de Deus, do plano de Deus para os homens. E é isso que eu vou demonstrar para vocês, como esta nova religião, da qual um dos pretensos artífices é Francisco, ela se opõe clara
e distintamente ao plano de nosso Senhor Jesus Cristo e à doutrina católica de sempre. Isso não é difícil de provar, porque não é necessário de complexos raciocínios, basta bom senso e, mais que isso, fidelidade. Fidelidade é aquilo que nós recebemos, a tradição. Basta isso. Se nós temos isso, nós temos clareza e vamos entender bem o grau de absurdo que é este encontro dos líderes das religiões mundiais e tradicionais e como o projeto deles é um desvio daquilo que deveria ser realmente feito por pessoas religiosas. Pessoas religiosas procuram fazer a vontade de Deus, conformar-se ao que é a vontade de Deus para os homens. Isto é o que faz uma pessoa religiosa, uma pessoa que procura estar ligada a Deus. E, no entanto, essas pessoas aí não estão seguindo por esse caminho, como é claro a partir do que eles dizem. E nós vamos dar a palavra para o próprio Francisco. Nós vamos ler o seu primeiro discurso no Cazaquistão, em Astana, onde ele vai louvar o Cazaquistão o tempo todo. Ele vai louvar esse país, justamente por ele ser esse laboratório. E nós vamos ver que ele louva aquilo que ele deveria, na verdade, lamentar. E lamenta o que ele deveria louvar. Ele dá aqueles nomes feios, sabe? Aqueles nomes feios a coisas que deveria ser o que ele, na posição em que ele pretende ocupar, deveria estar trabalhando, como seus antepassados fizeram, né, para construir, né, que é realmente uma ordem que respeite o projeto que Cristo, nosso Senhor e Rei, tem para o gênero humano. Esta cidade, que se tornou capital do Cazaquistão apenas em 1997, realmente foi projetada para ser a capital, né, das religiões, então, origem dessa simbiose, dessa síntese de religiões que fazem frente, como nós vamos ver nessa live, ao que é o programa de Cristo, que é o programa claro de nosso Senhor Jesus Cristo, para o homem, e que cria uma fraternidade universal maçônica que se opõe claramente ao projeto de nosso Senhor Jesus Cristo, que não pensou o cristianismo, a sua religião, a religião que ele estabeleceu nessa terra, para ser esse tipo de coisa desprezível, orgulhosa, incrédula, que está sendo aí preparada nesse laboratório do Cazaquistão com total aval de Francisco, e como nós vamos ver, uma pessoa que está alegre por dizer no seu primeiro discurso uma heresia de inspiração claramente maçônica e modernista. Sem mais promessas, vamos ao discurso de Francisco. Então, vou ler para vocês e nós vamos mostrar que o raciocínio que ele faz é o raciocínio que só quadra bem em um maçom e em um modernista. Por um católico, o que ele diz não faz sentido. Infelizmente, como nós todos estamos sob a influência de uma educação pública maçônica, de inspiração maçônica, ou pior, muitas vezes, e a propaganda que nós vemos na imprensa e em todos os mais órgãos de influência na sociedade vão nesse viés maçônico, então parece que ele simplesmente está falando a linguagem universal, né? Há um certo ar de catolicidade, de paródia diabólica da fé verdadeira universal. É como se fosse a fé maçônica hoje, a doutrina maçônica, o ar que nós respiramos. É realmente um macaco, realmente uma paródia do que é a verdadeira religião, está em todas as partes. Esta praga infectou todos os campos. A escola, a universidade, o parlamento, os tribunais, os gabinetes de governo, até mesmo as diversões mais inocentes, os filmes, as séries, as comédias, o teatro, a música, nem se fala. Então está em toda parte. E para nós fica um pouco difícil detectar essa armadilha. É menos difícil, porém, para nós católicos que somos iluminados pela fé e temos a luz, não é? Esse farol do magistério da igreja que vai nos mostrar como esse pensamento de Francisco não tem nada a ver com a doutrina de Jesus Cristo. Então, o que ele vai dizer?
Primeiramente, ele vai salientar que Cazaquistão, pela sua posição geográfica, pela sua cultura, pela sua história, ele é o país do encontro, é o país do diálogo. E, depois de louvar um instrumento musical que eles têm lá próprio deles, várias vezes no discurso, ali, pela metade, ele vai dizer o seguinte: estou aqui para sublinhar a importância e a urgência deste aspecto, para o qual são chamadas a contribuir de modo particular as religiões. Por isto terei... Satanás, ele é o primeiro rebelde, é o primeiro que se revoltou contra o Deus verdadeiro e a religião verdadeira. Então, todo esse esforço dos incrédulos para revoltar-se contra Deus faz deles imagem e semelhança de Lúcifer, e inspirados por Lúcifer, e naturalmente desperta uma admiração, como que uma adoração, por esse que foi o primeiro deles. Não é verdade? Então, nesse sentido da rebelião, essa religião satânica, que tem essas senhas esotéricas, e a pura incredulidade, naturalismo, aquele lado, digamos assim, mais esquerdista da maçonaria, eles se combinam e andam de mãos dadas e são, na realidade, redutíveis a uma coisa só, assim como o panteísmo e o ateísmo. Aparentemente, negar Deus e dizer que Deus está no universo, se identifica com o universo, são coisas opostas. Mas, para bom entendedor, são uma e a mesma coisa. Porque dizer que Deus está em toda parte e que o universo é Deus, e dizer que não há Deus, é praticamente a mesma coisa, não é? Então, esses simbolismos, eles acabam confluindo para a mesma impiedade, para a mesma revolta contra Deus. E eu quero agora continuar aqui, então, a leitura do discurso, para que vocês possam ir precisamente percebendo cada vez melhor essas coisas. Eu estava colocando que esse simbolismo que vocês puderam ver nas imagens ali que foram apresentadas, eles, nas suas várias formas, pirâmide, o ovo cósmico que surge da árvore da vida, e vários outros, o Templo de Salomão, etc, 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 eles confluem para uma mesma mentalidade ímpia de rebelião contra o verdadeiro Deus. Tá? Isso é o que caracteriza, principalmente, a ideia da maçonaria. Quer dizer, de um lado você tem um esoterismo, várias senhas para o satanismo, e de um outro lado você tem algo bastante secular, bastante até pessoas, né, que pertencem a esses grupos, e na verdade blocos inteiros da maçonaria, de um viés mais esquerdista, mais no sentido de revolta contra Deus, sem esse misticismo, mas realmente como um ateísmo militante. Então, parecem que são coisas opostas. Elas são distintas, mas não são realmente opostas. Quer dizer, partem dos mesmos princípios de rebelião contra o verdadeiro Deus. Da mesma maneira que a idolatria, que o panteísmo e o ateísmo acabam se encontrando. Porque é um voltar-se às costas ao verdadeiro Deus. E é assim, então, que nós vamos ver que esse discurso de Francisco a respeito das religiões, ele vai confluir para essa mesma mentalidade maçônica que entrou dentro do catolicismo pela porta do modernismo. Porque o modernismo ele é esse esoterismo, entre aspas, católico, né, que traz essa ideia maçônica com uma linguagem teológica. Né, e assim mina o pensamento católico tradicional. Nós vamos desmascarar completamente o que é essa ideia que está tentando se impor nesse congresso dos líderes das religiões mundiais, das religiões mundiais e tradicionais em Astana, Cazaquistão. Então, para nós fazermos isso, vamos ao discurso de Francisco, tá? E aí nós vamos entender bem do que isso se trata. Ele diz assim: estou aqui para sublinhar a importância e a urgência deste aspecto, para o qual são chamadas a contribuir de modo particular as religiões. Por isso,
terei a honra de participar do 7º Congresso dos Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais. Apropriadamente, a Constituição do Cazaquistão, ao defini-lo como um Estado laico, prevê a liberdade de religião e de crença, uma laicidade sã, que reconheça o papel precioso e insubstituível da religião e contraste o extremismo que a corrói. Representa uma condição essencial para o eco-tratamento de todo o cidadão, além de favorecer o sentimento de pertença ao país por parte de todas dos seus componentes étnicas, linguísticas, culturais e religiosas. Com efeito, as religiões, enquanto desempenham o papel insubstituível de buscar e testemunhar o absoluto, precisam da liberdade de se expressar. E assim, a liberdade religiosa constitui o alvéolo melhor para a convivência civil. Então, como fica fácil de perceber, esse raciocínio ele quadra muito bem a um maçom ou a um modernista, como nós iremos demonstrar já em seguida, mas não quadra bem a um católico. Ele está aqui pregando a liberdade de todas as religiões. Enquanto divino fundador da nossa religião, ele deu liberdade aos apóstolos, uma liberdade limitada de ir a todos os países, sem pegar passaporte, sem nada, mas de ir por mandato divino para converter as pessoas à sua religião. Pior, Jesus, quando ele disse assim, eu, o Filho do Homem, sou o Filho de Deus, ele criou uma situação insuportável para um maçom e para um modernista de desigualdade. Porque Cristo colocou-se como rei de todos os homens, como superior a todos os homens, como o único que realmente viu a Deus face a face. E o único meio, caminho, única verdade, única fonte realmente de vida para o homem, única opção de religião para o homem se salvar. De modo que o bem do homem é se submeter a Jesus Cristo como Deus, como Rei, como Senhor e Redentor. Então, a religião de Cristo, tal como ele estabeleceu e pensou, ela é uma verdadeira bofetada nessa concepção maçônica, essa concepção modernista que Bergoglio está trazendo aqui. Não fica bem, não fica bem. Como disse a vocês, esse é um raciocínio maçônico. Porque para o maçom, o Estado laico, isto é, que aceita e acolhe todas as religiões, é uma extensão da loja maçônica, que se abre para todos os credos e, por meio do diálogo e do encontro, promove o progresso do conhecimento religioso sem ofender a liberdade de ninguém. Isso não parece uma coisa assim que soa bem aos nossos ouvidos, já tão acostumados a toda essa propaganda maçônica? Liberdade para cada um se expressar como quiser, seguir a religião que quiser, falar o que quiser. O liberalismo, não é? Isso é o ar que nós respiramos. Mas esse é o plano de Deus para os homens? Essa é a mentalidade de um católico? Não. Essa é a mentalidade de um maçom. Foram eles que trouxeram essa ideia para o mundo. E não o cristianismo. Cristo não veio pregar e não mandou pregar essa doutrina. Se Francisco prega essa doutrina, ele prega em nome da loja maçônica, não em nome de Jesus. E como é que eles fazem para chegar a esse objetivo dessa fraternidade de todas as religiões, de todos os credos, ou seja, transformar o mundo numa grande loja maçônica, cheia de símbolos esotéricos e com o mesmo fim de voltar as costas para Deus? Como é que eles fazem isso? Simples. Para chegar lá, é necessário destruir o dogmatismo, esse extremismo religioso de que fala Francisco. Ou seja,
aquela intolerância de Cristo que diz: quem não está comigo, está contra mim. Ou que manda os apóstolos converterem os judeus e pagãos ao cristianismo, sob pena de perdição para os que não aceitarem o convite, como aquele homem da parábola, que chamou as pessoas para o banquete, não é? E essas pessoas não vinham. Depois foi e chamou todo mundo, já que essas pessoas criaram pretextos. Ele vai e chama pessoas de tudo que é parte do mundo, tudo que é lugar, nas praças, etc. Só que você tem que vir com a veste da graça, senão você não pode ter parte no banquete. Ou seja, também é preciso fidelidade no seguimento dos mandamentos desse rei. E aí é possível. Ou seja, tem que ouvir o convite, crer nele, mas não basta isso, é preciso seguir os mandamentos, perseverar na sua graça, no seu favor. Isto é algo como pegar ou largar. É sim ou não. É estar comigo ou contra mim? Cristo não pensou em uma fraternidade em que estamos aqui nós, eu cristão, você muçulmano, o outro lá umbandista ou budista, né? E todos nós, sem nenhum problema, estamos aqui juntos, né? Para um objetivo meramente mundano? Não, porque o bem verdadeiro do homem, atingir o seu fim último, a salvação depende da profissão do cristianismo. Tem que ser cristão para o homem obter a saúde eterna. Então essa indiferença para com a religião não é um espírito de fraternidade, mas é um espírito de fratricídio. Por quê? Porque eu quero o bem do cristianismo só para mim e para os outros. Os outros se perdem? Não estou nem aí, não faz diferença? Na realidade, isso termina como uma indiferença e uma revolta contra o próprio Jesus, que nós agora começamos a ver como mal, porque Jesus não pregou a fraternidade da maçonaria, ele pregou a fraternidade na fé verdadeira, a cristandade. Esse tipo de sociedade, reunida pela fé verdadeira e trabalhando para o seu fim supremo, que é o serviço e a glória de Deus, e a salvação da alma, o bem do próximo, o bem verdadeiro, genuíno do próximo, é isso que ele veio estabelecer. Então, o raciocínio da maçonaria se opõe ao raciocínio de Cristo, aos planos de Deus para os homens. É por isso que o Papa Leão XIII, na encíclica Humanum Genus, identifica essa mentalidade maçônica da fraternidade universal que despreza os planos de Deus como a cidade dos homens descrita por Santo Agostinho, que se opõe à igreja ou à cidade de Deus, do mesmo modo que o inferno se opõe ao céu. Logo, esse conceito de fraternidade, por ser ele independente do plano de Cristo, que é nosso irmão maior e mediador de todos os bens que recebemos de Deus, é antes fratricida que fraternal, pois afasta os homens do único caminho da verdadeira paz e reconciliação, que é Jesus Cristo. Então, o que Francisco está fazendo para esses outros religiosos aí, líderes de outras partes do mundo, quando ele não pede que eles se convertam, mas que apenas pensem em coisas mundanas como que vai ser o mundo depois que acabou o coronavírus, né? Acabou a pandemia? Como é que vai ser agora? Então, pessoal, vamos conversar dessas coisas do mundo e vamos esquecer que é necessário crer em Jesus Cristo. É necessário servir a Jesus Cristo. Isso não importa. Vocês podem se salvar, o Espírito Santo age nas religiões de vocês. Como disse o meu predecessor de bendita memória, João Paulo II. Tá? Então, o Espírito Santo atua em todas as religiões e não tem problema nenhum. Não é? Então, isso é a mentalidade de um maçom. Não é absolutamente a mentalidade de um cristão. Não pode ser. Porque são os rudimentos do cristianismo aqui. É a nossa história, é a nossa tradição, são os nossos costumes, é tudo isso que está sendo desprezado pela vil inovação de querer construir uma torre de Babel, entende? Ali no meio da Ásia, na Ásia Central, nessa cidade de Astana, anagrama de Sataná. É isso que está acontecendo. Conseguem me compreender? Como um maçom entende a política? Vamos lá. Como um maçom vê a situação do Estado? Como tem que ser
um país de acordo, como ele deve ser governado de acordo com o maçom. Diz o Papa Leão XIII nessa mesma encíclica, no parágrafo 22. Eu recomendo a leitura integral desta encíclica. Por ironia do destino, eu não sei quem que é essas pessoas que ficam fazendo isso, mas por ironia você encontra isso no site do próprio Vaticano. Humanum Genus. Tá aqui, você encontra no site do próprio Vaticano uma perfeita condenação do que o Bergoglio está fazendo lá. Entende? Eu não sei se é ironia, se eles gostam de fazer piada com as pessoas, mas está aqui, você encontra ali no site do Vaticano, tá ali, eles sabem dessas coisas. Eles sabem que essa política maçônica não combina com o catolicismo, mas eles não estão realmente, ao que parece, nem aí. Diz assim no parágrafo 22 desse documento. E ainda há as suas doutrinas sobre política, em que os naturalistas decretam que todos os homens têm o mesmo direito e são em todos os aspectos da mesma e igual condição, que cada um é naturalmente livre, que nenhum tem o direito de comandar a outrem, que é um ato de violência requerer que homens obedeçam qualquer autoridade outra que aquela que é obtida deles mesmos. De acordo com isso, portanto, todas as coisas pertencem ao povo livre. O poder é exercido pela ordem e permissão do povo, de modo que, quando o desejo do povo muda, os governantes podem ser legitimamente depostos e a fonte de todos os direitos e deveres civis está ou na multidão ou na autoridade governante quando esta é constituída de acordo com as últimas doutrinas. E sustentando também que o Estado deve ser sem Deus, que nas várias formas de religião não há razão pela qual uma devesse ter precedência sobre outra e que todas elas devem ocupar o mesmo lugar, ou seja, você vê ali uma mesa redonda, né? E você sabe que todos os a partir do centro, né? Todos os pontos ali são equidistantes do centro dessa mesa redonda, certo? Todos ali ocupando um lugar, né? Equidistante. Então, como que essa igualdade, todos em diálogo, todos em encontro, todos representam uma maneira, como vai dizer Francisco, de dar testemunho e de buscar o absoluto. Não existe diferença, não existe uma supremacia verdadeira do catolicismo nesses assuntos de política. Não, o catolicismo é apenas uma forma cultural, né, do povo. Não é uma doutrina divina de jeito nenhum. Ninguém vai dizer isso. Não. É apenas uma maneira de buscar testemunhar o absoluto. Aí o budista tem a sua maneira. E todos na sociedade política têm um pé de igualdade. Não existe diferença. Então, isso, para nós hoje em dia, é como dizer 2 mais 2 é 4. Mas para os antigos isso é um absurdo. Por quê? Porque Cristo estabeleceu aqui na Terra uma religião que é para ser seguida por todos, súditos e reis. E essa doutrina, ela deve ser a base da vida social. Por quê? Porque quem estabeleceu a vida social foi Deus. Deus é a origem remota, última, e o fim último da sociedade. Então essa sociedade tem um dever de obrigação, de agradecimento, de reverência, de submissão a Deus. E se Deus revelou certas coisas aos homens por meio dos seus filhos, para dar-lhes inúmeros bens e livrar-lhes do mal terrível, da morte eterna, porque estes homens deveriam ficar indiferentes a essas coisas e antes prostrar os seus joelhos a tudo que é religião ou aceitar tudo que é religião indiferentemente. Mesmo aquelas que causam maior dano e prejuízo ao conhecimento e à honra que é devida ao Deus verdadeiro. Não faz sentido isso. E por isso que existiam vários estados católicos, confessionalmente católicos, até o século XVI, na verdade. Essa foi a situação normal da sociedade. Quer dizer, toda a nossa cristandade era composta, você vê ali no mapa, eu estava mostrando para os membros do canal esses dias,
como era a Europa antes do protestantismo, você vai ver Espanha católica, Portugal católico, Hungria católica, Alemanha toda católica, Inglaterra totalmente católica, Dinamarca católica, Noruega católica, Suécia católica, todos os estados católicos. Certo? Onde quer que tenha entrado o cristianismo em nossa sociedade, civilização europeia, ali você tem o catolicismo. A profissão pública do catolicismo, ou seja, as monarquias, elas serviam, sim, para proteger, para ajudar as pessoas nas suas necessidades, de justiça, principalmente, claro, mas servia também para promover o evangelho de Jesus Cristo e as obras da igreja. E nós temos também outras coisas aqui, também vai dizer assim, né, o Papa Leão XIII, ele vai dizer mais em seguida o seguinte, tá? Aqui sobre o fato da maçonaria, essa mentalidade, ela ser pior do que a mentalidade pagã. Eu estava dizendo para vocês no começo desse vídeo que os maçons, eles são piores que os pagãos. Francisco, ele não só não é um católico. Se dizer que ele é um pagão, ainda não é justo. Porque os pagãos, eles tinham consideração por estabelecer uma república fundada em Deus e na religião. E numa religião que é tida como verdadeira. Então, para os pagãos, era desconhecida essa maluquice de Estado laico, tá? Que só serve para destruir os governos, causar revoluções, gerar problemas na sociedade. Só serve para isso. Estado laico, na situação atual do mundo, é um passo para trás. É um passo para a barbárie. É um passo para a impiedade e imoralidade pública, como se vê facilmente. Então, o que diz o Papa Leão XIII sobre essa situação? Ele diz assim: não ter nos assuntos públicos qualquer cuidado pela religião e nos arranjos e administração dos assuntos civis, não ter maior consideração para com Deus do que se ele não existisse, é uma imprudência desconhecida dos próprios pagãos, pois em seus corações e almas a noção de uma divindade e a necessidade de uma religião pública estavam tão firmemente estabelecidos que eles, teriam pensado ser mais fácil ter uma cidade sem fundamentos do que uma cidade sem Deus. Esta é uma frase, o Papa não cita diretamente, mas esta é uma frase que é tirada de um tratado moral de Plutarco contra Colotes, o Epicuro. O epicuriano, né? E ali ele justamente vai dizer: andarás pelas cidades do mundo e verás algumas sem muros, outras verás sem casas, outras verás sem riquezas, outras verás sem língua, enfim, sem isso, sem aquilo, mas não verás uma cidade sem deuses e sem templos. Um pagão falando isso. Tal é a importância da religião. E Cícero vai dizer a mesma coisa no famoso diálogo dele, hein? Agora me escapa, está citado no livro A Salvação dos Pagãos. O padre Afonso Mozart cita essa obra de Cícero. Num dos diálogos dele contra os astrólogos, contra as superstições, etc. Eu acho que sobre as divindades, né? Sobre as divindades. E ali ele justamente fala isso, que é claro que há realmente um Deus ao qual nós devemos servir, e por isso é necessário preservar a religião e cuidar da religião. Então, mesmo os pagãos tinham essa concepção que os maçons, infelizmente, rejeitam. Para vocês terem uma ideia. Muito bem, mas esse raciocínio, ele não é somente um raciocínio de maçons. Ele é um raciocínio de modernistas. Porque como é que a maçonaria, essa mentalidade maçônica, ela infiltrou-se na Igreja Católica? Pelo modernismo. Ou seja, uma concepção teológica herética a respeito de como nós chegamos ao conhecimento de Deus e à formação, constituição da nossa religião. Então, os modernistas, eles inventaram uma teoria refinada de como a pessoa tem a sua experiência de Deus e a partir daí se funda uma religião. Eles dizem que certas pessoas sensíveis, que seriam como que poetas, mas que eles mesmos entendem como os profetas e fundadores de religião,
ele, seja pelo seu subconsciente, seja por alguma maneira na sua vida de contato com o transcendente, no seu coração, então, eles começam a conceber certas experiências meio que místicas com o divino, a partir de sua experiência no mundo. E aí, então, eles tentam expressar isso de alguma maneira, essa experiência. E assim começam a nascer os dogmas. E eles vão se formando e vão evoluindo, na medida que vai evoluindo a experiência da pessoa e das comunidades religiosas no curso dos tempos. Então é por isso que você precisa sempre estar consultando o povo nos sínodos, porque você tem que saber como é que está a religião das pessoas, porque é no coração das pessoas, e não de uma revelação que vem do alto para baixo, que nasce a religião. E se eu, católico, fundei a minha religião com base nessa experiência no coração de Deus, de Jesus, essa experiência que os apóstolos tiveram de Jesus e que nós, de certa maneira, replicamos quando nós lemos a Bíblia, quando nós vamos à igreja, etc, etc, etc. Por que o muçulmano não pode também ter essa experiência? Por que o budista não pode ter essa experiência? E assim, o modernismo, essa espécie de filosofia e teologia da experiência religiosa, ele vai dar origem também ao ecumenismo com as outras religiões, a esses congressos de religiões, porque todo mundo tem a sua experiência de Deus, todo mundo dá o seu testemunho, todo mundo busca o absoluto, não é mesmo? Então, essa mentalidade, quando ela se infiltrou no catolicismo, isso final do século XIX, ou seja, uns 150 anos atrás, e começo aqui do século passado, de 1900, ela foi excomungada da igreja por um papa que também foi um santo, São Pio X, em uma encíclica chamada Pascendi, também num decreto chamado Lamentabili Sane Exito. Então, essa mentalidade de Francisco, esse raciocínio, já foi anatematizado pela Igreja Católica. E isso nós podemos ver facilmente. São Pio X, na Pascendi, eu vou ler a parte que toca essa questão. Ele vai justamente dizer o seguinte: com que direito, pois, os modernistas negarão a verdade a uma experiência afirmada, por exemplo, por um maometano, ou seja, uma pessoa que professa o Islã, que é a religião majoritária no Cazaquistão? Como é que ele vai dizer que o pessoal lá nesse congresso estão professando uma falsa religião? Não tem como. Eles também têm a sua experiência de Deus, como o católico tem, de acordo com o modernista. Com que direito reivindicarão experiências verdadeiras só para os católicos? E os modernistas, de fato, não negam, ao contrário, concedem, uns confusa e outros manifestamente, que todas as religiões são verdadeiras. É claro, porém, que eles não poderiam pensar de outro modo. Em verdade, postos os seus princípios, em que se poderiam, porventura, fundar para atribuir falsidade a uma religião qualquer, e aí o Papa vai mostrando o princípio deles, os dois princípios fundamentais deles, não é? Da experiência religiosa, imanência vital, essas coisas, e vai dizer que não há como eles dizerem que uma outra religião é falsa. E é por isso que o modernista, ele não diz assim, se convertam ao catolicismo. Ele nunca vai dizer isso. Porque ele entende que o Espírito Santo age nessas outras religiões. Então está tudo bem. Entende? Quer dizer, se a pessoa se opõe a Cristo por uma experiência que ela teve, está tudo bem. Vocês notam a grande impiedade que é isso? A grande falta de amor a Deus? A grande falta de amor a Cristo? O grande desperdício que isso é? Eles falam tanto em ecologia. Não é? Então, quanto desperdício isto é de combustível a pessoa fazer uma viagem dita apostólica lá para o meio da Ásia, Cazaquistão, Astana, para não fazer nada apostólico, ou seja, para não pedir a conversão dessas pessoas, mas para dizer, a experiência de vocês também vale. Vamos dialogar, vamos nos encontrar. Para que serve uma coisa dessa? Para que serve um homem desse? Para que existe uma pessoa assim? Entende? Senão para atrapalhar a salvação eterna das pessoas. Então, como vocês podem ousar
Dizer que essa pessoa tem qualquer aparência de ser realmente um soberano pontífice, um papa da Igreja Católica, um líder da nossa religião, isso não tem nada a ver com a nossa religião, isso aí é maçonaria pura. Isso é modernismo puro. O próprio Papa que está descrevendo o que o modernista pensa, como o modernista age, nessa encíclica famosa, Apachente. E você vê que não tem nada a ver, quer dizer, você vê que tem tudo a ver com a mentalidade de Francisco. Quando muito, vai dizer o Papa São Pio X, no conflito entre as diversas religiões, os modernistas poderão sustentar que a católica tem mais verdade, porque é mais viva e merece mais o título de cristã, porque mais completamente corresponde às origens do cristianismo. A ninguém pode parecer absurdo que estas consequências todas dimanem daquelas premissas. Absurdíssimo é, porém, que católicos e sacerdotes que, como preferimos crer, têm horror a tão monstruosas afirmações, se ponham quase em condição de admiti-las, pois tais são os louvores que tributam aos mestres desses erros, tais as homenagens que publicamente lhes prestam, que facilmente dão a entender que as suas honras não atingem as pessoas que talvez de todo não desmereçam, mas antes, porém, aos erros que elas professam, as claras, e entre o povo procuram, com todos os esforços, propagar. Então, você nota como a denúncia que o Papa São Pio X fazia aos modernistas, a mentalidade dos modernistas em face das outras religiões, louvando as outras religiões, buscando diálogo com as outras religiões, reconhecendo a experiência das outras religiões como boa para a sociedade, como boa para o homem, é exatamente o mesmo discurso de Francisco, não muda nada. Ou seja, quando você diz que ele é modernista, você simplesmente está dizendo, como quando você diz que um pato é um pato. Quer dizer, ele se movimenta como pato, ele vive no lugar em que os patos vivem, né, ali na lagoa, à beira da lagoa, ele faz quaquá, ele, enfim, tem tudo que um pato tem. Logo você conclui, é um pato. O homem age como modernista. Aliás, também como maçom. Por isso eu falei, heresia maçônico modernista. Ele tem todos esses elementos. Como é que você vai concluir diferentemente? Isso não é um ultraje à razão? Quer dizer, um ultraje ao pensamento normal de um indivíduo? Quer dizer, você vê a pessoa sendo exatamente aquilo, falando aquilo. E isto em perfeita oposição ao catolicismo. Então aí você conclui, não, essa pessoa não é católica. Não pode ser católica uma pessoa assim. Aliás, não pode ser de Deus. Por quê? Porque se Deus falou pela boca dos profetas e pela boca de nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele está dizendo é um verdadeiro absurdo, porque quem não está com Cristo está contra Cristo. E Cristo tem uma esposa só. É uma grande blasfêmia dizer que Cristo está em todas as religiões, em todas as seitas, porque Cristo disse claramente, isso pelos seus profetas e também pelos apóstolos, que só tem uma, que é a sua esposa, que é a igreja. E por isso que o matrimônio cristão, que é monogâmico, ele é um símbolo, ele é um sacramento do que é Cristo na sua igreja. Parece que houve algum pequeno contratempo aqui, deixe-me ver se está tudo bem. Vocês conseguem me ver? Conseguem me ouvir? Parece que sim. Aqui eu recebi umas mensagens aqui, me apareceram, deixa eu ver. Está tudo ok? Vocês conseguem... Estão conseguindo ouvir? Sim? Então vocês veem que esse congresso dos líderes das religiões mundiais e tradicionais é uma preparação clara, né, para o reinado do anticristo. Porque a partir do momento que você diz que todas as religiões são igualmente boas ou elas são semelhantes, e você dizer que não há nenhuma religião digna desse nome, nenhuma religião verdadeira, e que então adorem a mim como o verdadeiro Deus, quer dizer, o homem querendo ser adorado como o verdadeiro Deus, entrando no templo de Deus, então não há diferença. Por quê? Porque quem que decide se uma religião é boa ou não? É a vontade de Deus?
É a autoridade de Cristo? Não, é o próprio homem. Cada um decide. E assim, logo que vier um homem que queira assim representar a todos nesse seu orgulho e dizer eu sou Deus, as pessoas elas não vão ter força moral para resistir a isso. Por quê? Porque já não tem fidelidade a Deus. Já não tem fidelidade a Cristo. Já o trocaram por 30 moedas de prata, como fez Judas? Por uma ninharia? Entende? Por uma utopia, uma ilusão? Então, isto que se passa. E nós vamos continuar o nosso raciocínio mostrando qual é a doutrina católica a esse respeito. Finalmente chegamos até aqui, a parte que eu mais queria falar com vocês, até porque é a parte mais relevante para a conjectura atual em que nós nos encontramos. Não só olhando lá para Astana, Sataná, lá para o Cazaquistão, meio da Ásia. Não, mas olhando para a situação do Brasil também, a situação da nossa pátria. Então vamos ver o que seria o bem da nossa pátria. O que seria se esse país realmente fosse um país que representasse, né, ali os números do IBGE, ali mostrando que tem tanto católico aqui no Brasil. Então, se isso realmente procedesse, como as coisas talvez seriam diferentes, não é? O que um católico pensa a respeito dessa situação? O Estado, o que o Estado tem que fazer? O que é um Estado católico? O que é uma política católica? Qual que é o plano de Cristo para a sociedade? Então, é isso que nós vamos falar à luz do ensinamento católico e como o catolicismo, desde o começo, condenou essa mentalidade maçônica e modernista em termos de vida social e política. Nós vamos começar pelo Papa Gregório XVI, que denunciou a origem deste erro, chamado de indiferentismo religioso, e definiu bem a sua consequência para a vida social e política. Ele diz assim na sua famosa Mirari Vos: outra causa que tem acarretado muitos dos males que afligem a Igreja é o indiferentismo, ou seja, aquela perversa teoria espalhada por toda parte, graças aos enganos dos ímpios, ele está se referindo aos maçons, e que ensina poder-se conseguir a vida eterna em qualquer religião, contanto que se amolde a norma do reto e do honesto. Dessa fonte lodosa do indiferentismo promana aquela sentença absurda e errônea, e defende a liberdade e errônea, digo melhor, disparate, que afirma e defende a liberdade de consciência. Esse erro corrupto abre alas, escudado da imoderada liberdade de opiniões que, para a confusão das coisas sagradas e civis, se estende por toda parte, chegando à imprudência de alguém se asseverar que dela resulta grande proveito para a causa da religião, que morte pior há para a alma do que a liberdade do erro, diz Santo Agostinho. Então, esse louvor que Francisco fez à Constituição do Cazaquistão, que está nas mesmas linhas da nossa Constituição Federal, é, na realidade, exatamente essa opinião condenada pelo Papa Gregório XVI. Por quê? Ele está dizendo que é algo bom, alguém diz que é bom essa ordem em que as pessoas têm essa liberdade de erro. Se dá essa licença para as pessoas, sobretudo as falsas religiões, os falsos líderes, os pretensos líderes de religião, que são religiões que não vêm de Deus, de fato, que não são religiões que pregam Cristo, não são religiões que falam do Evangelho de Nosso Senhor, mas são ou invenções humanas, ou então de origem preternatural diabólica, que não são inspirados pelo Espírito Santo. Então, dizer que deixar correr solto estas seitas e estes erros na sociedade vai gerar um bem é mentira, porque gera um mal, gera imoralidade e impiedade, gera blasfêmias, gera mentiras, gera revoluções, gera ódios entre as pessoas, gera discórdia. Pense em uma escala menor, pense na sua família. Todos nós somos católicos aqui em casa, nós falamos a mesma linguagem,
Nós caminhamos para os mesmos fins. Nós adoramos ao mesmo Deus e Senhor. Nós nos entendemos bem. E não há opressão entre nós. Por quê? Todos falam a mesma língua, todos querem as mesmas coisas, essencialmente, e estão submetidos à mesma lei. E assim, se alguém extrapola em alguma coisa, é muito fácil corrigir essa pessoa. Não é? Quer dizer, pelo menos tem um caminho para isso. Agora, imagine que aqui em casa um seja católico, outro seja protestante, outro seja espírita, outro seja budista, outro seja muçulmano. E aí todo mundo se reúne à mesa. E aí começam os problemas. Porque, infelizmente, existe uma realidade chamada pecado original e nós tendemos a ser difíceis e a ter problemas. E aí, como é que nós vamos resolver os nossos problemas? Se o que é sagrado para um, para outro, é uma blasfêmia, é uma coisa que ofende a Deus. Se a prática de um não combina com a de outro, se um vai para um lugar, outro vai para o outro. Um vai para a mesquita, outro vai para a sinagoga, outro vai para a igreja, outro vai para a mesa redonda, giratória. Vocês entendem que maluquice? Quer dizer, como que isso vai ser um Estado bem ordenado? Como que isso vai dar certo? O que vai acontecer então? Todo mundo vai dizer o seguinte, olha, esse negócio de religião só gera divisão. Vamos abandonar os deuses e vamos lutar para construir um país aqui na Terra, para todo mundo ter comida, para todo mundo ter terra, para todo mundo ter, como dizia aquele pretenso bispo de Campos, né? É terra, teto e trabalho. Então, vamos ser comunistas todos e vamos esquecer de Deus e pronto. Fica mais fácil, senão é impossível viver harmoniosamente dessa forma. Ou seja, essa ideia de convivência pacífica entre todas as religiões leva ao desprezo das religiões, leva à impiedade, leva à imoralidade, à iniquidade, a ninguém ter mais uma lei fixa, não é? A ter um caminho comum e um fim último. É esse o ponto. Então é uma ruína total isto. E é isso que o Papa está condenando, é isso que Santo Agostinho falou. Que morte pior há para a alma do que a liberdade do erro. Não é? Então, e assim um pai de família vai buscar na sua casa que todos observem uma religião. E a religião estabelecida por Deus, não falsas religiões. E ele vai estabelecer ali, então, essa disciplina, essa observância. E assim os grandes monarcas católicos e governantes católicos faziam a mesma coisa. E esse é o procedimento natural. Esse é o procedimento normal. Até os pagãos tinham essa consciência. Por isso que não foi tão difícil também convertê-los, porque eles tinham alguma noção do justo, né, do honesto, do que eles tinham que fazer. Podiam não estar fazendo, mas eles sabiam o que eles tinham que fazer. Agora, esses nossos maçons, políticos maçons, perderam completamente a consciência disso. Para ele o governo é do povo, pelo povo, para o povo. É completamente demagógico. E no querer simplesmente representar o povo e não ser ministros de Deus, eles acabam causando o quê? Prejuízo para o povo. Então, quanto mais essa gente governa, quanto mais passam os anos, mais o nosso Estado piora no sentido da moral e no sentido da religião. E, por consequência, esse Estado que desagrada a Deus não pode durar e ele vai cair mais cedo ou mais tarde. Quanto tempo tem a República do Cazaquistão? Quanto tempo tem o nosso país? O Império Romano tinha muito mais tempo, mas foi destruído pela imoralidade, pela impiedade. A Babilônia também. Então, não tenhamos uma confiança vã em nós mesmos. E que não há Deus. Deus não existe, como dizem os insensatos. Não, há um Deus lá no céu. E ele tem um plano para os homens. E se os homens não querem seguir esse plano, é pior para os homens. Porque se Deus nos dá preceitos, nos dá uma lei, é para que nós alcancemos um bem. Porque ele assume a bondade, ele quer o nosso bem. Ele quer nos disciplinar para que sejamos felizes. Se nós não aceitamos a disciplina do Altíssimo, somos teimosos, não tememos em nada, mas fazemos tudo o contrário e se estabelecem leis iníquas na sociedade, contra a própria lei natural e a honestidade pública, então, como que pode durar um estado desse? Esse estado será castigado. Primeiro por esse estado de cegueira, em que as pessoas não conseguem enxergar o óbvio, que um estado sem religião é um estado ateu e é um estado desagradável a Deus, é uma coisa insuportável. Que no máximo, numa situação triste como a nossa de divisões, pode ser tolerado, é uma situação tolerável. Bom,
A gente tem que tolerar, fazer o quê? Mas não é bom um Estado assim. Bendito é o povo cujo Deus é o Senhor. Essa é a doutrina. Nós seríamos abençoados se tivéssemos Deus honrado publicamente pelos governantes, pelo parlamento, pelo Tribunal de Justiça. Aí sim. Agora, dessa forma que nós estamos, isto aqui é apenas o que antecede a ruína total do Estado. Nós estamos nessa fase. Nós estamos na fase que antecede a nossa destruição. Pois se as palavras de Deus têm peso, e dizem que Deus é o que governa e é o rei dos reis, nós estamos acabados, porque Deus não é o rei desse país. Cristo não é o rei da política. Não é. É a maçonaria, é a impiedade, é a nova ordem mundial, é todas essas coisas. É a liberdade de perdição e não a submissão à lei divina. Então, esta situação é o que antecede a destruição dos impérios, dos países, dos poderes, que temos como um sinal a corrupção dos costumes, o abandono das tradições, o orgulho, o amor pelas novidades, o esquecimento da religião e os pecados mais clamorosos como a sodomia, o feminismo, as coisas que mais desobedecem à ordem natural e hierarquia das coisas, aborto, etc. Isto são atitudes não de uma nação próspera, mas de uma nação caduca, que está nos seus últimos dias de existência. Essa é a situação real das coisas. E Francisco, em vez de estar promovendo o bem das nações, o bem do Cazaquistão, o bem dos outros países, ele está promovendo, na realidade, a sua fatal ruína. E quem disse isso? Papa Gregório XVI. Quer dizer, esse caminho de liberdade de religiões no Estado leva à revolução, leva à discórdia, leva à morte eterna. É isso que os papas diziam. E o Papa Pio IX também reiterou esse ensinamento, condenando essas doutrinas nas seguintes proposições do Sílabo dos Erros Modernos. Então, existe uma coleção de afirmações que foram condenadas em vários documentos pelo Papa Pio IX. Essas afirmações elas foram, então, reunidas nesse documento chamado Sílabo dos Erros Modernos. E na proposição número 15, tudo que está sendo lido aqui agora é o que foi condenado. Então, não é o que deve se fazer, mas o que deve se evitar. Então, na 15ª proposição, que foi condenada, afirmação condenada pelo sílabo, se diz o seguinte: é livre a qualquer um abraçar e professar aquela religião que ele, guiado pela luz da razão, julgar verdadeira. Então, isto é uma teoria moderna, é um erro moderno, que foi condenado pela igreja. Ou seja, a pessoa não é livre para eleger o mal, para eleger o erro, para eleger a mentira em matéria de religião. Ela é apenas livre, foi dada essa faculdade da liberdade para eleger o bem e evitar o mal. Faze o bem e evita o mal, diz o sábio. Esse é o preceito de Deus para o homem. Por isso que ele deu liberdade para o homem. Para seguir os seus mandamentos e não para transgredi-lo. Não para fingir que Deus não existe, que Deus não falou aos homens, que nós precisamos seguir uma determinada revelação divina por Jesus Cristo. Não. Então, evidentemente, essa proposição é contrária à nossa fé. 67ª proposição, lá para o final do documento já. Na nossa época já não é útil que a religião católica seja tida como a única religião do Estado, com exclusão de quaisquer outras, de quaisquer outros cultos. Mais uma ideia condenada pelo sílabo. Ou seja, mais uma doutrina que é o ar que nós respiramos hoje em dia. Não, nós temos que ter no Estado todas as religiões, que está sendo condenada por um Papa da Igreja Católica. O Papa Pio IX. 18ª, diz assim: por isso louvavelmente, proposição condenada, é bom ressaltar, por isso louvavelmente determinam as leis em alguns países católicos que aos que para aí emigram seja lícito o exercício público de qualquer culto próprio. Ou seja, aqui no Império do Brasil, então antigamente, né, quando era Império, aconteceu então a imigração de
de pessoas que vieram, então os imigrantes, né, que vieram de lugares da Alemanha, por exemplo, né, onde se observava o protestantismo. Mas o Brasil é terra católica. Então, o que a igreja mandava fazer? Mandava que não houvesse igrejas luteranas aqui no Brasil. No máximo, a pessoa poderia, na sua casa, praticar alguma coisa, mas ela não tinha o direito de propagar essa religião, porque esse país aqui é de Jesus. Esse país aqui é da igreja que Jesus estabeleceu, e não dessa seita de Lutero. Então, aqui não se pode ter protestantismo. Essa heresia. E se as pessoas querem, então, ir para uma igreja, então vão para a igreja católica. Certo? Ah, se não, não, eu sou teimoso. Então fica ali na sua casa, reza, faz suas orações, mas não estraga a religião dos outros. Não estraga a sociedade dos outros, certo? Então fica no seu canto. Então, esse é o ensinamento da igreja. Foi isso que Dom Pedro II fez? Não. Ele mandava o pessoal para cá, eu falo para cá porque aqui tem muitos imigrantes protestantes, que encheram isso aqui de igrejas protestantes, e se permitia que tivessem, professassem suas religiões. Então nós estamos aqui, por exemplo, no sul do Brasil, uma região bastante materialista, onde a religião, na verdade, é o dinheiro, e não algo realmente sério. Né? Então, essa situação de indiferença religiosa entre católicos e protestantes que nós temos aqui no nosso bairro, nossa cidade, etc., é consequência dessa violação, né, dessa ideia de que é louvável fazer esse tipo de coisa. Então, só que essa sociedade, esse plano de administração pública que foi adotado no Império, certo? De trazer pessoas de fora com a religião falsa deles, introduzir aqui, trazer protestantismo para cá e gerar essa situação de diferença, isso foi condenado pela igreja quando apareceu. Agora, claro, se você é da igreja de Francisco, você vai louvar isso que foi condenado pelo Papa Pio IX. 7ª, 9ª proposição. É falso que a liberdade civil de todos os cultos e o pleno poder concedido a todos de manifestarem clara e publicamente as suas opiniões e pensamentos produza corrupção dos costumes e dos espíritos dos povos, como contribua para a propagação da peste do indiferentismo. Em outras palavras, como essa proposição é condenada, nós devemos crer que a liberdade de religião, ela concorre para a corrupção dos bons costumes, ou seja, a imoralidade, e a iniquidade, ou seja, o abandono da religião verdadeira. Aí assim, você faz a prova real. Você olha, anos atrás, quando no Brasil, se não se observa perfeitamente essa lei, mas ainda a população fazia toda uma coerção para o catolicismo, quer dizer, havia todo por parte dos padres, por parte dos bispos, etc., um esforço para promover o catolicismo e não deixar entrar aqui protestante, espírita, essas coisas, não deixar se proliferar isso. Então, quando havia esse esforço, você via que o nosso país tinha padrões morais muito melhores do que hoje em dia. Certo? Você não via essa situação, por exemplo, de passeata sodomita, orgulho sodomita. Você não via essas coisas, certo? Você não via as coisas que você vê na rua hoje. Tem certos modos de vestir que davam cadeia naquela época, certo? Agora você abriu para a liberdade de religiões, abriu para se pregar qualquer coisa, até o satanismo é permitido, e aí o que acontece? Corrupção dos costumes, imoralidade. E aumentam também o quê? Proporcionalmente? Pessoas que odeiam a religião. Porque, claro, se, por exemplo, o protestantismo, que está se alastrando aqui no Brasil, for uma religião, é normal a pessoa odiar a religião. Porque quem é que não vai odiar o protestantismo? Quem é que não vai odiar essas igrejas desprezíveis que tem por aí? Certo? É normal que a proliferação de uma religião falsa, que é uma criação humana, que é uma revolta contra a religião verdadeira, ela gere o ódio à religião em si. E gera essa situação de iniquidade, de revolta. Por quê? Porque as religiões falsas, elas são realmente falsas. Então, quando uma pessoa de bem vê esse tipo de religião, diz, não, isso é falso, não vai seguir isso. Entende? E, ao mesmo tempo, a gritaria em matéria de religião. Um diz uma coisa, um diz que Jesus disse isso, outro diz que Jesus disse aquilo, outro diz que Jesus disse aquilo outro. Isso gera o quê? Confusão na cabeça das pessoas.
e assim afasta pessoas bem-intencionadas da verdadeira religião. Então, como um tipo de sociedade assim pode gerar algum bem verdadeiro para os homens? Pode levá-los à verdade? Pode levá-los à bondade, à prática do bem? Não, vai antes fazer com que eles esqueçam de Deus, sejam mal agradecidos, não se interessem por religião. E é isso que nós temos no mundo hoje, isso é lógico. Só que isso foi arquitetado por Satanás desde muito tempo. Então, para nós entendermos quando que começou esse processo de corrupção religiosa na nossa civilização cristã, nós precisamos remontar ao século XVI, que é com a heresia de Lutero. E isso quem nos ensina muito bem é o Papa Leão XIII, os parágrafos 31 e 32 da encíclica Immortale Dei, que eu gostaria de ler para vocês porque é muito esclarecedor. Vai mostrar como surgiu esse processo e qual é a lógica que está por trás dessa revolta contra o catolicismo. Ele vai dizer assim: mas este pernicioso e deplorável gosto de novidades que o século XVI viu nascer, depois de primeiro haver transtornado a religião cristã, em breve, por um declive natural, passou à filosofia, e da filosofia a todos os graus da sociedade civil. É a essa fonte que cumpre fazer remontar esses princípios modernos de liberdade desenfreada, sonhados e promulgados por entre as grandes perturbações do século último. Ele está falando do século XVIII, o século da Revolução Francesa, o século do assim chamado iluminismo, a ilustração, né? Os enciclopedistas e toda essa gente, né? Voltaire, Rousseau, esses aí. Como os princípios e fundamento de um direito novo, até então desconhecidos e sobre mais de um ponto em desacordo não somente com o direito cristão, mas com o direito natural. Eis aqui o primeiro de todos estes princípios. Todos os homens, já que são da mesma raça e da mesma natureza, são semelhantes e ipso facto iguais entre si na prática da vida. Cada um depende tão bem só de si, que, de modo algum, está sujeito à autoridade de outrem. Pode, com toda liberdade, pensar sobre qualquer coisa, o que quiser, fazer o que lhe aprouver. Ninguém tem o direito de mandar aos outros. Numa sociedade fundada sobre estes princípios, a autoridade pública é apenas a vontade do povo, o qual, só de si mesmo, dependendo, é também o único a mandar assim. Escolhe os seus mandatários, mas de tal sorte que lhes delega menos o direito do que a função de poder, para exercê-lo em seu nome. A soberania de Deus é passada em silêncio, exatamente como se Deus não existisse, ou não se ocupasse em nada com a sociedade do gênero humano. Ou então, como se os homens, quer em particular, quer em sociedade, não devessem nada a Deus, ou como se pudesse imaginar-se um poder qualquer cuja causa, força, autoridade não residisse inteira no próprio Deus. E continua o Papa Leão XIII. Destarte, como se vê, o Estado não é outra coisa mais senão a multidão soberana e que se governa por si mesma, e desde que o povo é considerado a fonte de todo direito e de todo poder, segue-se que o Estado não se julgue ligado a nenhuma obrigação para com Deus, não professa oficialmente nenhuma religião, não é obrigado a inquirir qual é a única verdadeira entre todas, nem preferir uma a outras, nem a favorecer uma principalmente, mas a todas deve atribuir a igualdade em direito, com este fim apenas de impedi-las de perturbarem a ordem pública. Por conseguinte, cada um será livre de fazer-se juiz
de qualquer questão religiosa. Cada um será livre de abraçar a religião que prefere, ou não seguir nenhuma, se nenhuma lhe agradar. Daí decorrem necessariamente a liberdade sem freios de toda a consciência, a liberdade absoluta de adorar ou de não adorar a Deus, a licença sem limites de pensar e de publicar os próprios pensamentos. Então, tudo isto que o Papa Leão XIII está colocando em tom condenatório é o que Francisco louvou no seu primeiro discurso em Astana, capital do Cazaquistão, onde se realiza presentemente, eu acredito que vai até amanhã, o dia 15, este congresso dos líderes das religiões mundiais e tradicionais. Um congresso que não vai falar para as pessoas se converterem a Jesus Cristo e se conformarem ao seu projeto para o mundo, para os homens, para a humanidade, para a sociedade, mas vai dizer: esqueçamos as nossas diferenças como religiões. Vamos viver a fraternidade universal da franco-maçonaria e do modernismo. Cada um de nós tem a sua experiência. E vamos também voltar as costas a Cristo, porque Cristo pregou a intolerância. Os apóstolos também, seus discípulos, pregaram para as pessoas se converterem a uma só religião, enquanto, na verdade, como ensina a maçonaria, cada um deve crer e seguir a religião que quiser. Porque, na verdade, a religião é um produto da imaginação ou do engenho do ser humano, e não uma revelação que vem do céu para a nossa salvação eterna. Vida eterna é uma invenção, também não existe. O que existe é o homem lutando pela paz no mundo, pelo progresso da sociedade, pela justiça social. Então vamos tentar construir aqui na Terra um paraíso. Vamos esquecer o que disseram os santos. Vamos esquecer por aquilo que morreram os mártires. Vamos esquecer aqueles missionários cujo suor é um dos pilares dessa nossa nação brasileira. Vamos ignorar tudo isso. Eram todas pessoas, enfim, ignorantes, incrédulas, crédulas, que não sabiam o que estavam fazendo. Nós, agora, em pleno século XXI, somos os inteligentes, nós somos os sábios. Nós vamos construir uma torre que vai se levar até o céu e Deus não nos vai castigar, porque Deus não existe na verdade. Nós somos Deus. O que vai acontecer com estas pessoas? Elas serão abençoadas? Evidentemente não. Elas estão fazendo algo de bom? Claro que não. Elas estão cavando a própria cova e levando consigo as pessoas que eles dizem representar suas religiões. É isso que está acontecendo. Entende? Então, é isso que está acontecendo. E se isto aí não é pavimentar o caminho para o anticristo, para aquele que se coloca no lugar de Cristo e entra no templo de Deus, dizendo eu sou Deus, então o que vai ser? Quer dizer, como é que vai ser isso então, se não dessa maneira? Tem toda a lógica que as coisas estão se articulando para este fim dramático para o mundo. Porém, nós sabemos quem é o vencedor. É o Cordeiro imolado, é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que com ele está a vitória. E nós vamos seguir dando esse testemunho, ainda que seja até o derramamento do nosso sangue. Só que se nós queremos ter essa eloquência das nossas obras, se nós queremos realmente poder chegar lá e dar esse verdadeiro testemunho do absoluto, que é o testemunho de Cristo, nosso Senhor, então nós necessitamos estar atrelados, vinculados à verdadeira religião. A verdadeira doutrina de Cristo, que não é a doutrina desses falsos profetas, em Astana, Sataná. Não é. Mas devemos estar presos à doutrina de Cristo e praticar a doutrina de Cristo na nossa vida concreta. Deixar de dizer que nós somos cristãos, se apresentar como cristãos e não ser. Porque se nós estamos nessa situação deprimente, desse congresso ímpio, é porque as pessoas, a maior parte das pessoas que se dizem católicas não são de fato. São católicos na internet, no grupo do WhatsApp, são católicos nas fotos que postam no Instagram, ou seja, lá onde for, e não são católicos concretamente. Não querem passar vergonha por ser católicos. Não querem ser humilhados por ser católicos. Não querem professar a doutrina católica como ela sempre foi professada. Não querem seguir os antigos. Não querem seguir os santos. Querem só as partes boas, digamos assim. Né? As partes agradáveis e adocicadas
de ser tido como um cristão, mas não quer realmente ser cristão. Então, isso nós precisamos exorcizar, expulsar esse espírito mundano da nossa vida. E nós vamos conseguir fazer isso unicamente praticando a nossa religião, estudando, aprofundando nosso conhecimento da fé católica, a fé verdadeira, ou seja, buscando entender essas coisas, por mais que pareçam difíceis, por mais que a gente tenha dificuldades, tentar entender, porque nós sabemos que por não entender, por não buscar, por essa ignorância, nós estamos nessa situação lamentável. Então, buscar esse conhecimento, e mais do que esse conhecimento, também buscar a prática pelas boas obras, pela esmola, pelo jejum e pela oração. Praticar a oração. Nesse mês de outubro agora, nós temos o quê? O mês do Rosário. Rezar o Santo Rosário. Buscar a oração do Santo Rosário. Buscar um compromisso com Deus, fazer a oração da manhã, fazer a oração da noite. Buscar a religião verdadeira. Esse tem que ser o caminho para nós, se nós queremos realmente estar prontos. Aconteceu essa desgraça da vinda do anticristo, aconteceu essa desgraça do mundo, agora ter feito uma confabulação contra Cristo, os estados agora começaram a perseguir aqueles que querem ser simplesmente católicos. Aconteceu isso do YouTube derrubar o seu canal porque você falou a verdade, você ensinou o que o nosso Senhor disse no Evangelho, o que os papas antigos disseram. Então aconteceu isso. Então, para você estar preparado para isso, para essas tribulações, é necessário estar muito ligado a Deus. Senão, quando chegar a provação, nós vamos renunciar. Nós vamos tentar ser aparelhados por esse mundo ímpio. E isso não pode acontecer. Pelo bem da nossa alma. Então, vamos procurar, meus caros, seguir por esse caminho. O caminho estreito, mas é o caminho de Deus. É o caminho de Jesus. Nós temos toda a doutrina. Já nos é facilitado isso. Nós temos a verdadeira doutrina, que está aí, disponível para nós professarmos, acreditarmos. Nós temos as orações, tantas orações, belas, vocais, mentais, que nós podemos fazer, meditações, tantos caminhos que podem nos levar à salvação eterna. Então vamos seguir por aí. Não vamos ficar, então, perdendo tempo. Não vamos ficar perdendo tempo. Essas coisas que acontecem no mundo, essa impiedade, ela deve nos apressar para Deus. Ela deve nos impulsionar para Deus e não ser um obstáculo. Não devemos ir no caminho dos ímpios. Diz o primeiro salmo. Não ir no caminho dos ímpios, mas seguir pelo caminho de Deus. Não pelo ensinamento dos maus, da cátedra da pestilência, mas pela cátedra de São Pedro, o que os papas verdadeiros e legítimos ensinaram. Condenando todos esses erros modernos, que são a ponte que vai levar até o anticristo. E a derrota final, na verdade, porque o mal ele será derrotado por Cristo. Pelo hálito da boca de Cristo, o anticristo será destruído. Precisamente no momento da sua pseudo-ascensão. Aqui no canal nós temos uma playlist sobre o fim dos tempos, se vocês quiserem, vocês podem ver. Então, o hálito da boca de Cristo precipitará o homem da iniquidade, como dirá São Paulo, na segunda epístola aos Tessalonicenses. Então, vamos seguir fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele realmente é o vencedor. E estar muito presos à devoção ao Santíssimo Rosário, porque mediante essa devoção ao Santíssimo Rosário, Nossa Senhora, que foi desde o começo, como diz o Papa Leão XIII, nessa encíclica contra a maçonaria, o Manum Genus, como ele vai dizer, desde o começo Nossa Senhora esteve livre de Satanás pela sua Imaculada Conceição. Então é a Santíssima Virgem que nós vamos correr pedindo a sua poderosa intercessão para que Deus nos livre dessas tentações que são tão numerosas na nossa época, de ir com a correnteza para o abismo do inferno. Então vamos pedir a Deus que nos ajude. Nos ampare nessa batalha. Esses são meus votos a todos vocês que tiveram a paciência de assistir esse vídeo, com muitos contratempos, muitas dificuldades, muitas interrupções. Faz parte, eu acredito que é porque era uma mensagem realmente que precisava ser dita, e aí, muitas vezes, quando a missão é grande, quando o dever é grande, acontecem as tribulações, os imprevistos, as dificuldades, mas chegamos, graças a Deus, ao fim, e agradecemos a todos vocês que nos acompanharam ao longo dessa transmissão. Graças a Deus, muitas pessoas buscando dar ouvidos a esse nosso humilde apelo em face dessa grande impiedade acontecendo em Astana, em Cazaquistão, orquestrada, dentre outros, por Francisco, que, como nós vimos aqui, provamos e demonstramos.
Ele tem a mentalidade de um maçom. Ele tem a mentalidade de um modernista. Mas não tem a mentalidade de um católico. E que me provem o contrário se isto é catolicismo. Se isto é catolicismo, Cristo não é mais Cristo. Se isto é catolicismo, igreja não é mais igreja. Se isto é catolicismo, então os papas antigos nos mentiram, estavam nos enganando o tempo todo, e só depois de 1900 e tantos anos, que agora eles começaram a dizer a verdade. Isto é impossível. Isto é impossível. Muito mais simples, muito mais fácil, muito mais claro e coerente é entender que isto é uma traição da nossa fé. Isso é um voltar as costas a Cristo e à tradição da igreja. O que eles estão fazendo? Isto é uma infiltração maçônica. Isso sim, isto faz sentido. Agora, dizer que isto é a doutrina de 2000 anos da Igreja Católica, que isto é o catolicismo de sempre, isto é uma grande mentira, uma falsidade. Eu não sei como essas pessoas têm coragem de se dizer católicos com essa maneira de pensar e ver as coisas. Então, agradeço a paciência, a atenção e consideração de todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.